Um bom dia para todas as irmãs e todos os irmãos. Vamos estudarmos hoje o tópico 4, o cuidado de Deus por seus obreiros. Em harmonia com sua promessa a Paulo, como Deus usou Galho para fazer com que a próxima trama contra o apóstolo fosse neutralizada. Atos 18, 12 e 17. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém a Galho nada dessas coisas o incomodava. Então vemos aqui, a palavra de Deus se cumprindo, que antes na lição passada nós vimos que Deus apareceu a Paulo ali, em visão, falando para ele não temer, que ele seria com ele. E aqui vimos se cumprir, que o próprio procônsul, que era juiz dos judeus, aí ele não viu em Paulo crime algum e não quis tomar parte nessa revolução, contra Paulo. E ali a multidão se voltou contra o principal da sinagoga e ali os feriram. Então vemos ali a proteção de Deus, Diz assim: Pela primeira vez durante o trabalho de Paulo na Europa, a multidão saiu para defendê-lo. Sob o olhar do procônsul e sem interferência dele, atacaram violentamente os mais destacados acusadores do apóstolo. Então ali Deus inverteu. Em vez de Paulo ser atacado pela multidão, aqueles que tentavam incriminar Paulo é que foram atacados, pela multidão. E na letra B, Paulo deu continuidade àquele ministério, e quem Deus usou a fim de levantar Apolo, levando-o a se tornar mais um recurso em prol do Evangelho. Então vimos ali, que Paulo, chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Cássia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia a publicanos, convenciam publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, Paulo, ali dando continuidade ao Evangelho, ele não ficava só nas sinagogas, ele saía confirmando a fé dos discípulos,
ia de casa em casa visitando os aflitos, aqueles que sofriam, levando uma palavra de conforto. E ali, Priscila e Áquila, vendo o talento, né, de Apolo, ele escreveu aos discípulos que recebesse Apolo, que Apolo tinha grande conhecimento, né, da palavra, era eloquente no falar, mas ainda precisava de mais esclarecimentos, né, porque ele só conhecia o batismo de João. E ele tinha outras coisas ainda a aprender e seria um grande também na obra do Senhor. E ali ele foi enviado aos discípulos através de Priscila e Áquila, né? Assim como eles foram missionários na obra de Deus, nós precisamos também encaminhar as pessoas à igreja de Deus, né? A levar o conhecimento do Evangelho eterno para aqueles que não conhecem ainda, né? E como vimos, Paulo, ele trabalhava incansavelmente, né? Pela obra do Senhor. Que o Senhor assim nos ajude, nos abençoe, para que também esses exemplos sirvam para a nossa vida, para que nós não nos cansemos de fazer a obra de Deus e possamos encaminhar outros também para conhecer o Evangelho eterno. Que o Senhor nos abençoe. Estamos despedidos. Aguardo vocês amanhã.